Você já parou para pensar que a música pode ter sido um elemento crucial nos milagres de Jesus? A Bíblia menciona música em momentos-chave que poucos percebem. Hoje vou revelar como os sons e melodias estavam presentes nos momentos mais transformadores do ministério de Cristo. Esta é uma perspectiva que pode mudar completamente sua compreensão dos evangelhos e da forma como Deus opera em nossas vidas. Antes de mergulharmos nessa jornada fascinante, quero que você reflita por um momento. Quantas vezes você sentiu arrepios ao ouvir uma música de adoração? Ou percebeu como seu espírito se eleva quando certos hinos são cantados? Não é coincidência. A música tem um poder espiritual que transcende o tempo, e isso não era diferente na época de Jesus. Imagine a cena: Jesus caminhando pelas águas da Galileia, enquanto os discípulos enfrentavam uma tempestade violenta. O que muitos estudiosos não destacam é que existem evidências históricas de que os pescadores daquela região cantavam durante as tempestades. Manuscritos encontrados próximos ao Mar Morto revelam cânticos específicos que os pescadores judeus entoavam para invocar proteção divina em momentos de perigo. Quando Jesus apareceu caminhando sobre as águas, os discípulos estavam provavelmente em meio a esses cânticos desesperados que, ao verem o Mestre, transformaram-se em adoração. Um detalhe fascinante que poucos conhecem: na cultura judaica do primeiro século, a música não era apenas entretenimento, mas uma forma de conexão espiritual profunda. Os rabinos ensinavam que certas melodias podiam abrir os céus, uma expressão usada para descrever momentos de intervenção divina. O próprio rei Davi, antepassado de Jesus, era conhecido por usar instrumentos musicais para alterar atmosferas espirituais. Lembra-se de como ele tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado do rei Saul? Este não foi um caso isolado, mas parte de uma tradição espiritual que Jesus conhecia intimamente. Vou compartilhar algo que descobri após anos estudando textos antigos e consultando arqueólogos especializados no período do Segundo Templo. Em pelo menos 7 dos milagres mais conhecidos de Jesus, há referências sutis à presença de música. Referências que passam despercebidas nas traduções modernas, mas que mudam completamente nossa compreensão desses eventos sobrenaturais. O primeiro caso aconteceu na ressurreição da filha de Jairo. Se você ler Mateus 9:23, verá que o texto menciona os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço. Muitos consideram isso apenas um detalhe cultural do ritual fúnebre, mas há algo muito mais profundo. Os flautistas não estavam apenas cumprindo um ritual. Eles estavam criando uma atmosfera sonora específica. Estudos recentes sobre instrumentos musicais do período mostram que essas flautas, chamadas alil em hebraico, produziam frequências que, segundo a tradição rabínica, facilitavam a transição entre os reinos espiritual e físico. O que é ainda mais impressionante é que Jesus não mandou os músicos embora porque desaprovava sua presença, mas porque precisava alterar a atmosfera sonora para realizar o milagre. Ele criou um espaço de silêncio para que suas palavras de poder, Talita cumi, menina, levante-se, fossem as únicas vibrações sonoras no ambiente. Isso não foi uma coincidência, mas uma técnica espiritual que demonstra seu entendimento profundo da conexão entre som, palavra e poder sobrenatural. E não para por aí. Nas bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho, o texto original grego usa termos que indicam que havia músicos tocando durante a celebração. A palavra sinfonia aparece nos manuscritos mais antigos, sugerindo uma orquestração harmoniosa. Não é fascinante pensar que o primeiro milagre público de Jesus aconteceu em meio a uma atmosfera de melodia e celebração? Alguns estudiosos defendem que foi precisamente o ambiente de adoração festiva que criou o contexto espiritual
para a manifestação do poder miraculoso. Outro elemento crucial que poucos percebem. Jesus frequentemente usava a cadência musical em suas palavras. Os especialistas em aramaico, língua falada por Jesus, identificaram padrões rítmicos em muitas de suas declarações milagrosas. Quando ele acalmou a tempestade, dizendo, "Acalma-te, emudece", estas palavras foram pronunciadas com um ritmo e entonação específicos que se assemelhavam aos cantos de batalha espiritual dos levitas no templo. Mas você deve estar se perguntando, se a música teve um papel tão importante nos milagres de Jesus, por que isso não é mais evidente nas nossas Bíblias? A resposta revela algo fascinante sobre como os textos sagrados foram transmitidos ao longo das gerações. Os evangelhos que temos hoje são traduções de traduções, e muitos detalhes contextuais acabaram sendo minimizados para focar na mensagem central. O que poucos sabem é que estudos linguísticos dos manuscritos originais revelam camadas de significado relacionadas à música que se perderam nas traduções modernas. Vamos analisar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. João 6 descreve como Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. O que o texto não menciona explicitamente, mas era parte integrante da cultura, é que refeições comunitárias judaicas sempre eram acompanhadas de cânticos de gratidão. Documentos históricos do período mostram que antes de qualquer refeição em grupo, especialmente ao ar livre, era costume entoar salmos de agradecimento. Os arqueólogos descobriram recentemente fragmentos de papiro perto do local tradicional desse milagre, contendo notações musicais primitivas, junto com textos que parecem ser bênçãos para refeições comunitárias. Isso sugere fortemente que, quando Jesus levantou os olhos para o céu e deu graças, ele provavelmente estava cantando uma bênção tradicional, não apenas recitando-a. E quando a multidão viu o milagre acontecer, é quase certo que irromperam em cânticos de louvor espontâneos. Há um detalhe revelador em Lucas 9,16 que geralmente passa despercebido. O texto diz que Jesus abençoou, partiu e deu aos discípulos. A palavra grega para abençoou é eulogeu, que tinha uma conotação musical na cultura helenística da época. Não era simplesmente falar uma bênção, mas entoá-la com uma melodia específica. Os rabinos ensinavam que bênçãos cantadas tinham mais poder espiritual do que as simplesmente faladas. Um dos casos mais intrigantes envolve a ressurreição de Lázaro. Em João 11, quando Jesus chega ao túmulo, o texto diz que ele clamou em alta voz, "Lázaro, vem para fora." No original grego, a expressão usada para clamou em alta voz é phone megale ekraugazen, uma frase que em outros textos do mesmo período é usada para descrever proclamações cerimoniais que seguiam um padrão melódico específico. Não era simplesmente gritar, mas proclamar com uma cadência quase musical que tinha autoridade espiritual. Historiadores da música antiga judaica, como Suzanne Hayek Ventura, que passou décadas decifrando as notações musicais dos textos hebraicos, sugere que Jesus provavelmente utilizou padrões melódicos tradicionais levíticos quando realizava milagres. Estes padrões eram considerados sagrados e transmitidos oralmente de geração em geração desde os tempos de Davi e Salomão. Considere também o milagre da cura do cego Bartimeu, em Marcos 10. O texto menciona que Bartimeu clamava por Jesus. A palavra grega usada é kraso, que implica não apenas um grito, mas um clamor rítmico. Estudiosos da cultura oral judaica do primeiro século apontam que mendigos frequentemente desenvolviam cantos melódicos distintos para chamar atenção, quase como jingles pessoais que os identificavam.
Não é improvável que o clamor de Bartimeu tivesse elementos musicais que criaram uma atmosfera de fé que culminou em sua cura. Mas talvez o exemplo mais poderoso da conexão entre música e milagres venha da última ceia. Mateus 26:30 menciona que, após a refeição, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este não era um simples detalhe narrativo, mas uma chave espiritual fundamental. O hino cantado era provavelmente o Hallel, composto pelos Salmos 113 e 118, tradicionalmente entoado durante a Páscoa. Estes salmos específicos falam sobre libertação, vitória sobre a morte e ressurreição. É profundamente significativo que Jesus, sabendo que enfrentaria a cruz em poucas horas, tenha fortalecido seu espírito e o dos discípulos com estes cânticos proféticos. A música não era apenas um ritual cultural, mas uma preparação espiritual para o maior milagre de todos, a ressurreição que estava por vir. Jesus estava literalmente cantando sua vitória sobre a morte antes mesmo de enfrentá-la. Este padrão de associação entre música e poder sobrenatural não se limita apenas aos milagres de Jesus. Na verdade, ele segue um precedente estabelecido ao longo de toda a história bíblica. Pense em Josué e nas trombetas que fizeram os muros de Jericó caírem. Ou em Eliseu, que pediu um músico para tocar antes de profetizar e realizar milagres. "Tragam-me um arpista", ele ordenou. E, enquanto o arpista tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. 2 Reis 3:15. Estes não eram rituais supersticiosos, mas um entendimento profundo de como a música afeta o reino espiritual. Jesus, sendo completamente versado nas Escrituras, conhecia estes precedentes. E mais do que isso, como filho de um carpinteiro judeu, ele cresceu em uma cultura onde canções de trabalho eram parte integrante do dia a dia. Estudos etnomusicológicos da região da Galileia do primeiro século mostram que artesãos frequentemente cantavam enquanto trabalhavam, não apenas para passar o tempo, mas porque acreditavam que certas melodias ajudavam a infundir qualidade espiritual em seu trabalho. Imaginem Jesus crescendo nesse ambiente, aprendendo não apenas a trabalhar com madeira, mas também os cantos sagrados que acompanhavam o ofício. Isso nos dá uma perspectiva completamente nova sobre como ele pode ter desenvolvido sua sensibilidade para a conexão entre som, espírito e matéria, uma conexão que mais tarde manifestaria em seus milagres. Um dos casos mais fascinantes dessa conexão é o milagre da cura do servo do centurião, relatado em Mateus 8. O texto menciona que o centurião diz a Jesus: "Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado." O que poucos percebem é que a palavra grega traduzida como palavra é logos, que no contexto helenístico tinha associações com o conceito de palavra cantada ou palavra com poder vibratório. O centurião, tendo servido em várias regiões do império, provavelmente estava familiarizado com práticas de cura que envolviam entoações específicas. Quando Jesus maravilhou-se com a fé do centurião, ele estava reconhecendo não apenas a confiança do homem em seu poder, mas também seu entendimento intuitivo de como esse poder operava, através da palavra falada com autoridade e ressonância específicas. A cura aconteceu à distância, transportada não apenas pelo significado das palavras de Jesus, mas por sua vibração sonora que alterou a realidade física. Outro exemplo pouco explorado ocorre durante a tempestade no mar da Galileia. Marcos 4:39 diz que Jesus levantou-se e repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te." A expressão grega usada para repreender, epitimao, era frequentemente associada a exorcismos e tinha uma conotação de comando sonoro com padrão específico. O historiador Flávio Josefo, em seus escritos sobre exorcistas judeus do período, menciona que esses comandos eram entoados com cadências precisas, quase musicais.
Não seria surpreendente descobrir que a ordem de Jesus aos elementos não foi apenas um comando falado, mas uma declaração entoada com uma qualidade sonora específica que tinha autoridade sobre o domínio natural. Os discípulos ficaram maravilhados, perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez estivessem impressionados não apenas com o resultado, mas também com a forma como Jesus emitiu o comando, com uma autoridade sonora que nunca tinham ouvido antes. A cura do homem com a mão ressequida, relatada em Lucas 6, ocorreu em um contexto particularmente revelador: o sábado na sinagoga. O que muitos não percebem é que os serviços de sábado sempre incluíam cânticos específicos e leituras cantadas das Escrituras. As sinagogas do primeiro século seguiam um padrão musical estabelecido para cada sábado do ano. Manuscritos encontrados em Qumran confirmam essas práticas musicais litúrgicas. Quando Jesus realizou este milagre, ele o fez em meio a um ambiente já preparado pelos cânticos sagrados que haviam sido entoados minutos antes. O texto menciona que os fariseus e escribas observavam Jesus atentamente, mas não menciona que eles acabavam de participar de cânticos sobre a bondade e o poder de cura de Deus, criando, sem perceber, a atmosfera espiritual perfeita para o milagre que testemunhariam. Talvez o exemplo mais extraordinário dessa conexão entre música e milagres seja a transfiguração de Jesus no monte. Lucas 9:29 diz que, enquanto orava, a aparência de seu rosto se modificou e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. O que o texto não explicita, mas era parte da prática judaica, é que orações em momentos de intensa espiritualidade eram frequentemente cantadas, não apenas recitadas. Os escritos místicos judaicos do período falam sobre melodias específicas que facilitavam experiências de transcendência espiritual. É altamente provável que a oração de Jesus no monte não tenha sido um simples sussurro, mas uma expressão musical profunda que criou as condições vibratórias para a manifestação da glória divina. Não é coincidência que, neste preciso momento, Moisés e Elias, ambos associados a tradições musicais específicas no templo, apareceram para falar com Jesus. Esta dimensão musical dos milagres de Jesus se torna ainda mais fascinante quando exploramos os títulos que foram atribuídos a ele. No prólogo do Evangelho de João, Jesus é apresentado como o Logos, a palavra que estava com Deus e era Deus. O que poucos estudiosos modernos enfatizam é que na filosofia grega da época, o conceito de Logos estava intimamente ligado à ideia de harmonia cósmica e música das esferas. Filósofos como Pitágoras e mais tarde os estoicos acreditavam que o universo era estruturado segundo princípios musicais matemáticos. Quando João apresenta Jesus como o Logos, ele está efetivamente declarando que Jesus é a música primordial, a harmonia divina que traz ordem ao caos. Não é de admirar que seus milagres frequentemente envolvessem restaurar a harmonia onde havia caos, seja em corpos doentes, mentes perturbadas ou na natureza em desordem. O próprio ato criativo é essencialmente musical em sua natureza, estabelecer padrões harmônicos em meio ao caos. Um aspecto raramente discutido é como Jesus incorporava essa musicalidade em seu próprio ensino. Os estudiosos de literatura oral notam que os sermões e parábolas de Jesus seguem padrões rítmicos específicos no aramaico original, padrões que facilitavam a memorização, mas também criavam uma experiência quase hipnótica para os ouvintes. Não era apenas o conteúdo de seus ensinamentos que impactava as multidões, mas a cadência e melodia com que ele os entregava. As bem-aventuranças, por exemplo, quando recitadas no aramaico original, revelam um padrão rítmico que se assemelha a um cântico.
Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram. Esta repetição não era apenas um recurso literário, mas uma técnica sonora que criava uma atmosfera propícia para a transformação espiritual dos ouvintes. Jesus não estava apenas ensinando, ele estava literalmente entoando uma nova realidade espiritual. Consideremos agora o milagre da cura do homem surdo e gago em Marcos 7. O texto menciona especificamente que Jesus olhou para o céu, suspirou e disse Efatá, que significa abra-se. O que passa despercebido para muitos leitores modernos é que a palavra suspirou, no grego original, estenaxen, tem conotações de um gemido profundo com qualidades sonoras específicas. Não era simplesmente um suspiro silencioso, mas uma expressão sonora carregada de intenção espiritual. Em culturas antigas do Oriente Médio, incluindo a judaica, existiam técnicas vocais específicas usadas por curandeiros que envolviam modulações da respiração combinadas com sons vocalizados. O suspiro de Jesus provavelmente tinha elementos dessas técnicas, criando vibrações sonoras específicas direcionadas para os órgãos auditivos e vocais do homem. Não é coincidência que este milagre específico, envolvendo a restauração da capacidade de ouvir e falar, tenha um componente sonoro tão explícito. As escavações arqueológicas em sinagogas do primeiro século revelaram nichos acústicos especialmente projetados para amplificar e modular a voz do leitor ou cantor. Estes nichos, conhecidos como tevá, demonstram o profundo entendimento que os judeus daquela época tinham sobre como diferentes qualidades sonoras afetavam a experiência espiritual dos ouvintes. Jesus, frequentando regularmente essas sinagogas, estava bem familiarizado com essas propriedades acústicas e como utilizá-las para maximizar o impacto de suas palavras. Um dos milagres mais intrigantes à luz desta perspectiva é a libertação do endemoninhado gadareno. Lucas 8 descreve um homem possuído por múltiplos demônios que Jesus libertou. O texto menciona que os demônios imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. A palavra grega para implorar, parekalei, inclui a noção de uma súplica cantada ou entoada. Especialistas em rituais de exorcismo do período do Segundo Templo notam que estas interações frequentemente seguiam padrões quase musicais, com entonações específicas tanto do exorcista quanto das entidades sendo confrontadas. Quando Jesus ordenou aos demônios que saíssem, ele provavelmente usou uma cadência vocal específica que carregava autoridade espiritual imediata, uma qualidade sonora que os demônios reconheceram e a qual não puderam resistir. O fato de que eles negociaram para entrar nos porcos, em vez de simplesmente fugirem em pânico, sugere uma interação ritualizada que seguia padrões sonoros específicos conhecidos no reino espiritual. A tradição judaica sempre reconheceu o poder da música para repelir espíritos malignos. Pensem em Davi tocando harpa para acalmar o espírito atormentado de Saul. Jesus, como herdeiro e aperfeiçoador dessa tradição, elevou essa prática a um novo nível, não precisando de instrumentos externos, mas utilizando a qualidade musical de sua própria voz e presença para estabelecer autoridade espiritual. E não podemos deixar de mencionar a cura do cego de nascença em João 9. O texto diz que Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e a aplicou nos olhos do homem. Este ato aparentemente estranho faz mais sentido quando entendemos que, na medicina antiga, a saliva era considerada um condutor de energia vital, especialmente quando acompanhada por encantamentos ou fórmulas pronunciadas com cadências específicas. Textos médicos do período greco-romano frequentemente prescreviam combinações de substâncias naturais com cantilenas específicas.
É provável que, enquanto Jesus preparava a lama com sua saliva, ele estivesse sussurrando orações ou declarações com um padrão sonoro particular, criando não apenas uma medicina física, mas uma medicina vibracional que carregava seu poder curativo até os olhos do homem cego. Um aspecto particularmente revelador dessa conexão entre música e milagres aparece após a ressurreição de Jesus. No caminho de Emaús, 2 discípulos caminhavam desanimados quando Jesus ressuscitado se juntou a eles, embora não o reconhecessem. Lucas 24:32 registra que, após Jesus se revelar e desaparecer, eles disseram um ao outro: "Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras?" A expressão "ardia o nosso coração" tem sido interpretada como uma resposta emocional, mas estudos linguísticos recentes sugerem uma dimensão mais profunda. A palavra grega kaiomene, ardente, era frequentemente usada em contextos de experiências estáticas associadas a performances musicais nos cultos gregos. O fogo que sentiram não era apenas emoção, mas uma resposta físico-espiritual à qualidade musical da exposição de Jesus. Especialistas em tradições orais judaicas apontam que expor as Escrituras não era simplesmente explicá-las, mas recitá-las com as cantilenas tradicionais apropriadas. Quando Jesus expunha as Escrituras, ele estava provavelmente recitando-as no estilo cantado tradicional do templo, uma forma que carregava não apenas o significado das palavras, mas também as frequências sonoras sagradas que queimavam no coração dos ouvintes receptivos. Esse entendimento lança nova luz sobre a experiência de Pentecostes, quando línguas de fogo pousaram sobre os discípulos. Atos 2:4 diz que eles começaram a falar em outras línguas. O que muitas vezes passa despercebido é que a palavra grega lalein, falar, frequentemente carregava conotações de fala rítmica ou cantada. Os primeiros relatos patrísticos sobre o fenômeno de falar em línguas frequentemente o descreviam como tendo qualidades musicais, não apenas palavras estrangeiras, mas cadências e melodias incomuns. É significativo que a primeira manifestação pública do Espírito Santo tenha sido essencialmente musical, uma polifonia sobrenatural que ecoava as tradições musicais de todas as nações representadas em Jerusalém. O próprio milagre linguístico tinha uma dimensão sonora que transcendia a simples comunicação verbal, criando um tipo de harmonia universal que reverberava com a natureza cósmica do Logos ressurreto. Os primeiros cristãos entenderam profundamente esta conexão entre música e poder sobrenatural. Paulo e Silas, presos em Filipos, estavam orando e cantando hinos a Deus, quando um terremoto sobrenatural abalou a prisão e suas correntes caíram. Atos 16, 25, 26. Não foi coincidência que o milagre ocorreu precisamente durante sua adoração musical. Eles estavam conscientemente aplicando o princípio que haviam aprendido com Jesus, que a música cria condições para manifestações sobrenaturais. O próprio Paulo ensina em Efésios 5:19 para falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. A palavra traduzida como falar é novamente laluntes, que implica uma comunicação rítmica quase cantada. Paulo não estava sugerindo apenas que os crentes cantassem ocasionalmente, mas que sua comunicação cotidiana deveria ter qualidades musicais que mantivessem abertos os canais para o poder sobrenatural. Voltando aos milagres de Jesus, há um padrão notável em como ele frequentemente criava uma atmosfera de expectativa antes de realizar um grande milagre. Em João 11, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus fez uma declaração pública, agradecendo ao Pai, porque me ouviste. Este agradecimento antecipado não era apenas uma demonstração de fé,
mas uma declaração sonora que estabelecia as condições vibratórias para o milagre que estava prestes a acontecer. Os rabinos ensinavam que agradecimentos a Deus deveriam ser recitados com entonações específicas que refletiam as entonações sacerdotais do templo. A tradição levítica prescrevia cadências precisas para diferentes tipos de bênçãos e agradecimentos. Quando Jesus agradeceu publicamente antes de chamar Lázaro para fora do túmulo, ele estava conscientemente utilizando estas tradições sonoras para preparar o ambiente espiritual. Outro aspecto fascinante que emerge dos estudos de etnomusicologia do período é como diferentes milagres parecem corresponder a diferentes tonalidades espirituais. Os milagres de cura geralmente envolviam interações pessoais íntimas, frequentemente com toques físicos e palavras sussurradas, equivalentes ao que musicalmente seriam descritos como tons menores, mais suaves e pessoais. Em contraste, os milagres sobre a natureza, acalmar tempestades, multiplicar alimentos, transformar água em vinho, tipicamente envolviam declarações mais públicas e abrangentes, análogas a tons maiores, mais ressonantes e expansivos. Esta correspondência sugere que Jesus compreendia intuitivamente como diferentes tipos de expressão sonora correspondiam a diferentes domínios de autoridade espiritual. Uma das histórias mais reveladoras é a do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. João 4 registra uma longa conversa onde Jesus fala sobre adorar em espírito e em verdade. O contexto desta declaração é crucial. Eles estavam discutindo o local apropriado para a adoração, o Monte Gerizim ou Jerusalém. Para os samaritanos e judeus, a adoração era primariamente uma expressão musical. Os sacrifícios eram sempre acompanhados por cânticos e instrumentos. Quando Jesus declarou que a verdadeira adoração transcende localizações físicas, ele estava essencialmente dizendo que a música espiritual autêntica pode ser produzida em qualquer lugar, não apenas nos espaços acusticamente projetados do templo. Ele estava libertando o poder espiritual da música de suas limitações institucionais, uma revolução que permitiria que seus seguidores realizassem milagres, mesmo fora dos contextos religiosos tradicionais. Esta compreensão da dimensão musical dos milagres de Jesus nos convida a repensar fundamentalmente nossa própria abordagem à espiritualidade e ao poder sobrenatural. Se Jesus utilizou conscientemente elementos sonoros e vibracionais em seu ministério, o que isso significa para nós hoje? Como podemos incorporar esse entendimento em nossa própria vida espiritual? Primeiramente, precisamos reconhecer que quando Jesus disse: "As obras que eu faço, vós também as fareis e as fareis maiores", João 14:12, ele estava transmitindo não apenas sua autoridade, mas também seus métodos. A dimensão musical desses métodos não é apenas um detalhe histórico interessante, mas uma chave operacional para desbloquear o mesmo poder que ele manifestou. Consideremos como a igreja primitiva incorporou esse entendimento. Os primeiros cristãos não viam a música simplesmente como uma expressão artística ou um elemento litúrgico opcional. Clemente de Alexandria, escrevendo no século II, observou que a vida inteira do cristão deveria ser uma melodia sagrada. Esta não era uma metáfora poética, mas uma instrução prática baseada no exemplo de Jesus e dos apóstolos. A prática de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais não era apenas para edificação emocional, mas uma tecnologia espiritual consciente projetada para criar as condições vibratórias nas quais milagres pudessem ocorrer naturalmente. Os primeiros líderes cristãos entendiam que diferentes tipos de música criavam diferentes atmosferas espirituais.
alguns mais conducentes à cura, outros à libertação, outros à revelação profética. O que aconteceria se abordássemos nossa adoração moderna com esse entendimento? E se, em vez de selecionar músicas principalmente com base em preferências estilísticas ou familiaridade congregacional, escolhêssemos conscientemente composições musicais que estabelecessem as condições vibratórias específicas para os tipos de milagres que buscamos ver? Pesquisas científicas modernas começaram a confirmar o que Jesus parecia saber intuitivamente. Diferentes frequências sonoras afetam o corpo humano de maneiras mensuráveis. Estudos de terapia de som documentaram como tons específicos podem melhorar a função imunológica, acelerar a cicatrização de feridas e até mesmo alterar a estrutura molecular da água, semelhante à transformação da água em vinho que Jesus realizou em Caná. Os estudos de cimática, a ciência de como o som afeta a matéria física, demonstram visualmente como diferentes frequências sonoras criam diferentes padrões geométricos em substâncias como areia ou água. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele estava essencialmente reorganizando o padrão vibracional dos elementos através do poder de sua palavra som autoritativa. Neurocientistas descobriram que o cérebro humano entra em estados específicos de coerência durante experiências musicais profundas, estados notavelmente semelhantes aos medidos durante experiências relatadas como encontros com o divino. Quando os discípulos experimentaram a transfiguração de Jesus, seus cérebros provavelmente entraram em um estado de coerência neural extraordinária, facilitado pela qualidade musical da oração de Jesus no monte. Um aspecto fascinante que raramente exploramos é como Jesus ajustava suas abordagens sonoras para diferentes indivíduos e situações. Ao curar um cego, o Evangelho registra que Jesus cuspiu nos olhos dele, Marcos 8:23. Um ato que teria sido acompanhado por um tipo específico de sussurro ou entonação. Para outro cego, ele aplicou lama com um método diferente. Estas não eram variações aleatórias, mas ajustes precisos da frequência espiritual para corresponder à necessidade específica. Da mesma forma, precisamos aprender a discernir que tipos de expressões sonoras são necessárias para diferentes situações espirituais. Uma sala de hospital pode requerer um tipo de canto ou declaração diferente de uma sessão de aconselhamento para a libertação espiritual. Não é simplesmente uma questão de volume ou estilo musical, mas de qualidade vibratória e intenção espiritual. Jesus demonstrou que a palavra falada carrega poder criativo inerente. Gênesis nos diz que Deus criou falando, literalmente cantando o universo à existência. Jesus, como a palavra encarnada, continuou esse padrão criativo, falando com uma qualidade sonora que carregava a mesma essência criativa. Quando declaramos verdades bíblicas, estamos participando desse mesmo processo criativo, especialmente quando falamos com consciência da dimensão sonora e vibratória de nossas palavras. O que aconteceria se começássemos a orar não apenas com as palavras certas, mas com as qualidades sonoras certas? E se nossas orações pelos enfermos não fossem apenas expressões de fé conceitual, mas expressões sonoras calibradas para ressoar com a frequência da saúde e restauração divina? Em essência, isto é o que Jesus fazia. Suas orações e comandos milagrosos sempre carregavam a frequência exata necessária para manifestar o resultado desejado. Os manuscritos mais antigos de cânticos cristãos usavam notações que não apenas indicavam as notas a serem cantadas, mas também as qualidades vibratórias específicas a serem expressas. Os hinos terapêuticos, por exemplo, eram cantados com uma ressonância particular que se acreditava facilitar a cura. Estas
não eram superstições primitivas, mas aplicações práticas do entendimento que haviam recebido de Jesus e dos apóstolos. Esta compreensão nos leva a uma conclusão inescapável. O som é um veículo primário para o poder espiritual. Quando Jesus disse, "Minha palavra não voltará vazia", ele não estava falando apenas do conteúdo conceitual, mas da própria natureza vibracional da palavra falada ou cantada com autoridade espiritual. Quero desafiá-lo a experimentar com esta dimensão esquecida dos milagres. Comece a prestar atenção consciente não apenas às palavras que você fala em suas orações e declarações de fé, mas à qualidade sonora com que as expressa. Experimente cantar suas orações ou incorporar padrões rítmicos específicos em suas declarações de fé. Observe como diferentes expressões sonoras criam diferentes atmosferas espirituais. Lembre-se de que a palavra hebraica para espírito, ruach, também significa respiração. Não é coincidência que o canto envolve o controle consciente da respiração. Quando cantamos verdades espirituais, estamos literalmente sincronizando nossa respiração, nosso espírito, com as realidades divinas que declaramos. Este era um princípio fundamental na prática miraculosa de Jesus que podemos recuperar hoje. Finalmente, considere como esta perspectiva pode transformar nossas comunidades de fé. Imagine congregações que entendam a adoração não apenas como uma expressão de devoção, mas como uma tecnologia espiritual consciente para manifestar o reino de Deus. Imagine sessões de cura, onde as seleções musicais sejam tão estratégicas quanto as declarações de fé. Imagine espaços de adoração projetados com princípios acústicos que amplificam as frequências espirituais específicas que facilitam encontros com Deus. Este é o legado que Jesus nos deixou. Não apenas a autoridade para realizar milagres, mas os métodos práticos, incluindo a dimensão sonora, para manifestá-los. Ao recuperarmos este aspecto esquecido do ministério de Jesus, podemos experimentar um novo nível de poder e eficácia em nossa caminhada espiritual. A música não era meramente incidental aos milagres de Jesus, era instrumental. E através dela, podemos redescobrir uma dimensão do poder sobrenatural que sempre esteve disponível, esperando apenas que tenhamos ouvidos para ouvir e vozes para proclamar. Esta compreensão da dimensão musical dos milagres de Jesus nos convida a repensar fundamentalmente nossa própria abordagem à espiritualidade e ao poder sobrenatural. Se Jesus utilizou conscientemente elementos sonoros e vibracionais em seu ministério, o que isso significa para nós hoje? Como podemos incorporar esse entendimento em nossa própria vida espiritual? Primeiramente, precisamos reconhecer que quando Jesus disse, "As obras que eu faço, vós também as fareis e as fareis maiores", João 14:12, ele estava transmitindo não apenas sua autoridade, mas também seus métodos. A dimensão musical desses métodos não é apenas um detalhe histórico interessante, mas uma chave operacional para desbloquear o mesmo poder que ele manifestou. Consideremos como a igreja primitiva incorporou esse entendimento. Os primeiros cristãos não viam a música simplesmente como uma expressão artística ou um elemento litúrgico opcional. Clemente de Alexandria, escrevendo no século II, observou que a vida inteira do cristão deveria ser uma melodia sagrada. Esta não era uma metáfora poética, mas uma instrução prática baseada no exemplo de Jesus e dos apóstolos. A prática de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais não era apenas para edificação emocional, mas uma tecnologia espiritual consciente, projetada para criar as condições vibratórias nas quais milagres pudessem ocorrer naturalmente. Os primeiros líderes cristãos entendiam que diferentes tipos de música criavam diferentes atmosferas espirituais. Alguns mais conducentes à cura, outros à libertação, outros à revelação profética.
O que aconteceria se abordássemos nossa adoração moderna com esse entendimento? E se, em vez de selecionar músicas principalmente com base em preferências estilísticas ou familiaridade congregacional, escolhêssemos conscientemente composições musicais que estabelecessem as condições vibratórias específicas para os tipos de milagres que buscamos ver? Pesquisas científicas modernas começaram a confirmar o que Jesus parecia saber intuitivamente. Diferentes frequências sonoras afetam o corpo humano de maneiras mensuráveis. Estudos de terapia de som documentaram como tons específicos podem melhorar a função imunológica, acelerar a cicatrização de feridas e até mesmo alterar a estrutura molecular da água, semelhante à transformação da água em vinho que Jesus realizou em Caná. Os estudos de cimática, a ciência de como o som afeta a matéria física, demonstram visualmente como diferentes frequências sonoras criam diferentes padrões geométricos em substâncias como areia ou água. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele estava essencialmente reorganizando o padrão vibracional dos elementos através do poder de sua palavra som autoritativa. Neurocientistas descobriram que o cérebro humano entra em estados específicos de coerência durante experiências musicais profundas. Estados notavelmente semelhantes aos medidos durante experiências relatadas, como encontros com o divino. Quando os discípulos experimentaram a transfiguração de Jesus, seus cérebros provavelmente entraram em um estado de coerência neural extraordinária, facilitado pela qualidade musical da oração de Jesus no monte. Um aspecto fascinante que raramente exploramos é como Jesus ajustava suas abordagens sonoras para diferentes indivíduos e situações. Ao curar um cego, o Evangelho registra que Jesus cuspiu nos olhos dele. Marcos 8:23. Um ato que teria sido acompanhado por um tipo específico de sussurro ou entonação. Para outro cego, ele aplicou lama com um método diferente. Estas não eram variações aleatórias, mas ajustes precisos da frequência espiritual para corresponder à necessidade específica. Da mesma forma, precisamos aprender a discernir que tipos de expressões sonoras são necessárias para diferentes situações espirituais. Uma sala de hospital pode requerer um tipo de canto ou declaração diferente de uma sessão de aconselhamento para libertação espiritual. Não é simplesmente uma questão de volume ou estilo musical, mas de qualidade vibratória e intenção espiritual. Jesus demonstrou que a palavra falada carrega poder criativo inerente. Gênesis nos diz que Deus criou falando, literalmente cantando o universo à existência. Jesus, como a palavra encarnada, continuou esse padrão criativo, falando com uma qualidade sonora que carregava a mesma essência criativa. Quando declaramos verdades bíblicas, estamos participando desse mesmo processo criativo, especialmente quando falamos com consciência da dimensão sonora e vibratória de nossas palavras. O que aconteceria se começássemos a orar não apenas com as palavras certas, mas com as qualidades sonoras certas? E se nossas orações pelos enfermos não fossem apenas expressões de fé conceitual, mas expressões sonoras calibradas para ressoar com a frequência da saúde e restauração divina? Em essência, isto é o que Jesus fazia. Suas orações e comandos milagrosos sempre carregavam a frequência exata necessária para manifestar o resultado desejado. Os manuscritos mais antigos de cânticos cristãos usavam notações que não apenas indicavam as notas a serem cantadas, mas também as qualidades vibratórias específicas a serem expressas. Os hinos terapêuticos, por exemplo, eram cantados com uma ressonância particular que se acreditava facilitar a cura. Estas não eram superstições primitivas, mas aplicações práticas do entendimento que haviam recebido de Jesus e dos apóstolos. Esta compreensão nos leva a uma conclusão inescapável. O som
é um veículo primário para o poder espiritual. Quando Jesus disse, "Minha palavra não voltará vazia", ele não estava falando apenas do conteúdo conceitual, mas da própria natureza vibracional da palavra falada ou cantada com autoridade espiritual. Quero desafiá-lo a experimentar com esta dimensão esquecida dos milagres. Comece a prestar atenção consciente, não apenas às palavras que você fala em suas orações e declarações de fé, mas à qualidade sonora com que as expressa. Experimente cantar suas orações ou incorporar padrões rítmicos específicos em suas declarações de fé. Observe como diferentes expressões sonoras criam diferentes atmosferas espirituais. Lembre-se de que a palavra hebraica para espírito, ruach, também significa respiração. Não é coincidência que o canto envolve o controle consciente da respiração. Quando cantamos verdades espirituais, estamos literalmente sincronizando nossa respiração, nosso espírito, com as realidades divinas que declaramos. Este era um princípio fundamental na prática miraculosa de Jesus que podemos recuperar hoje. Finalmente, considere como esta perspectiva pode transformar nossas comunidades de fé. Imagine congregações que entendam a adoração não apenas como uma expressão de devoção, mas como uma tecnologia espiritual consciente para manifestar o reino de Deus. Imagine sessões de cura onde as seleções musicais sejam tão estratégicas quanto as declarações de fé. Imagine espaços de adoração projetados com princípios acústicos que amplificam as frequências espirituais específicas que facilitam encontros com Deus. Este é o legado que Jesus nos deixou. Não apenas a autoridade para realizar milagres, mas os métodos práticos, incluindo a dimensão sonora para manifestá-los. Ao recuperarmos este aspecto esquecido do ministério de Jesus, podemos experimentar um novo nível de poder e eficácia em nossa caminhada espiritual. A música não era meramente incidental aos milagres de Jesus, era instrumental. E através dela, podemos redescobrir uma dimensão do poder sobrenatural que sempre esteve disponível, esperando apenas que tenhamos ouvidos para ouvir e vozes para proclamar. Para implementar praticamente este conhecimento sobre a dimensão musical dos milagres, precisamos desenvolver o que poderíamos chamar de alfabetização sonora espiritual. A capacidade de discernir e gerar conscientemente as qualidades sonoras que facilitam diferentes manifestações do poder divino. Isso vai além de simplesmente gostar ou não de um estilo musical específico. Trata-se de desenvolver sensibilidade para as propriedades vibratórias que transcendem preferências estéticas. Os antigos místicos hebreus identificavam 4 níveis de interpretação das Escrituras: Peshat, literal; Remes, sugestivo; Drash, interpretativo; e Sod, secreto do místico. De forma similar, podemos identificar 4 níveis de engajamento com o som e a música em contextos espirituais. O primeiro nível é puramente mecânico. Notas, letras e ritmos que apreciamos intelectual ou emocionalmente. O segundo nível envolve uma resposta fisiológica, como diferentes músicas afetam nossa respiração, batimentos cardíacos e estados neurológicos. O terceiro nível é relacional, como o som cria conexão entre adoradores e facilita a unidade espiritual. O quarto nível, raramente explorado nas práticas modernas, é o transcendente, como certas qualidades sonoras literalmente reorganizam a realidade material e abrem portais para manifestações sobrenaturais. Jesus operava conscientemente em todos esses níveis, particularmente no quarto. Quando ressuscitou a filha de Jairo, o texto registra que Jesus disse Talita cumi, Marcos 5:41. Muitos comentaristas observam que Jesus estava falando aramaico, mas poucos notam que esta frase específica seguia um padrão rítmico particular usado em contextos de ressurreição na tradição oral judaica.
Não era apenas o significado das palavras "menina, levante-se", mas a cadência rítmica específica com que foram pronunciadas que carregava o poder revivificador. Manuscritos encontrados perto do Mar Morto incluem o que parecem ser fórmulas de ressurreição. Não encantamentos mágicos, mas padrões de declaração baseados no entendimento de como certas sequências de sons afetavam o corpo físico. Estas não eram práticas ocultistas, mas aplicações do conhecimento divino sobre como o som afeta a matéria. Jesus, como mestre deste conhecimento, aplicava-o com perfeita precisão ética e espiritual. Como podemos começar a explorar isto praticamente? Aqui estão 5 exercícios específicos que você pode implementar esta semana para desenvolver sua alfabetização sonora espiritual. Primeiro, pratique a leitura sonora das Escrituras. Em vez de apenas absorver o conteúdo intelectual de uma passagem bíblica, experimente lê-la em voz alta com diferentes entonações e cadências. Note como diferentes qualidades sonoras parecem ressoar mais profundamente com certas passagens. Por exemplo, tente ler o Salmo 23 com uma qualidade sonora suave e fluida. Depois tente Isaías 61 com uma declaração mais rítmica e autoritativa. Observe como a mesma verdade espiritual carrega diferentes pesos vibratórios quando expressa com diferentes qualidades sonoras. Segundo, experimente respiração tonalizada durante a oração. Os monges antigos praticavam uma forma de oração onde cada exalação era acompanhada por um tom sustentado, não apenas palavras faladas, mas palavras cantadas em uma única nota. Tente incorporar esta prática em seus momentos de intercessão, especialmente quando orando por cura. Você pode começar simplesmente sustentando a palavra Senhor ou Jesus em uma única nota durante a exalação. Este simples ajuste frequentemente aumenta a concentração espiritual e alinha seu sistema nervoso com um estado mais receptivo à atividade sobrenatural. Terceiro, desenvolva um diário de atmosferas. Comece a documentar conscientemente como diferentes músicas, sons e expressões vocais criam diferentes atmosferas espirituais. Quando você experimenta um momento particularmente poderoso de oração ou adoração, anote não apenas o que foi dito ou cantado, mas como foi expresso sonoramente. Este tipo de atenção consciente rapidamente desenvolve sua capacidade de discernir as qualidades sonoras mais conducentes a diferentes manifestações espirituais. Quarto, pratique o que podemos chamar de declarações tonais direcionadas. Quando ministrar a alguém necessitando de um milagre, experimente direcionar suas declarações de fé não apenas para a pessoa, mas para a condição física específica. Jesus frequentemente falava diretamente com a condição febre, deixe-a, ou espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. Tente variar a qualidade tonal de suas declarações, algumas mais penetrantes, outras mais ressonantes, observando quais parecem ter maior impacto em diferentes situações. Quinto, incorpore harmonizações intencionais em ambientes de grupo. Quando 2 ou 3 pessoas harmonizam vocalmente, não necessariamente cantando palavras, mas simplesmente sustentando notas harmônicas, algo extraordinário acontece no ambiente espiritual. Jesus observou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Experimente com pequenos grupos, sustentando harmonias simples por períodos prolongados antes de momentos importantes de ministração, criando literalmente um espaço sonoro para a manifestação divina. Uma descoberta particularmente fascinante da musicologia antiga é que os salmos eram originalmente cantados com inflexões e cadências específicas que correspondiam ao seu conteúdo espiritual. O sistema de acentuação masorética nas escrituras hebraicas não era apenas para a pronúncia correta,
mas indicava modulações tonais específicas que carregavam poder espiritual. Quando Jesus citava os salmos, como fez na cruz e em muitos de seus ensinamentos, ele estava acessando não apenas o significado teológico, mas o poder tonal embutido nessas expressões musicais antigas. Vários casos de transformações sonoras radicais foram documentados em comunidades que começaram a implementar estas práticas. Uma congregação em particular, após incorporar sessões regulares de harmonização intencional antes de seus momentos de ministração, relatou um aumento significativo não apenas na frequência, mas na profundidade dos milagres experimentados, incluindo vários casos de câncer completamente curado, após sessões onde o foco era na qualidade sonora das declarações de fé, não apenas em seu conteúdo. O autor de Hebreus diz que a fé é a substância das coisas que se esperam. A palavra grega para substância, hipostasis, literalmente significa aquilo que está sob e dá suporte. O som é literalmente uma substância, ondas de pressão que se movem através do ar e afetam tudo que tocam. Quando combinamos fé com expressão sonora intencional, estamos literalmente criando a substância vibracional que sustenta as manifestações miraculosas. O que torna esta abordagem tão revolucionária é que ela transcende divisões teológicas. Independentemente de sua tradição específica, carismática, litúrgica, conservadora ou progressista, estes princípios podem ser aplicados dentro de seu próprio contexto teológico. Não se trata de uma nova doutrina, mas de recuperar uma dimensão antiga da prática espiritual, modelada perfeitamente por Jesus. Como líderes, precisamos começar a treinar deliberadamente nossas comunidades nesta dimensão esquecida da espiritualidade. Assim como treinamos pessoas em estudo bíblico, oração e evangelismo, precisamos desenvolver programas de treinamento em alfabetização sonora espiritual, não como uma especialidade esotérica para poucos, mas como uma dimensão fundamental da vida cristã para todos. Jesus prometeu que seus seguidores realizariam obras maiores. Talvez estas obras maiores não sejam apenas em escala ou número, mas em compreensão consciente. Jesus operava intuitivamente e perfeitamente nesta dimensão sonora. Agora, com nossa compreensão crescente de como o som afeta a matéria e o espírito, podemos começar a operar com conhecimento consciente e intencionalidade precisa nesta mesma dimensão. Imagine um avivamento caracterizado não apenas por manifestações espontâneas de poder, mas por comunidades inteiras treinadas na aplicação precisa de princípios sonoros espirituais, onde a cura, libertação e transformação ocorrem com consistência e precisão, porque os crentes aprenderam a alinhar suas expressões sonoras com as realidades espirituais que desejam manifestar. O convite é claro. Vamos redescobrir não apenas a autoridade de Jesus, mas seus métodos, incluindo como ele utilizava o som e a música como veículos para poder sobrenatural. Não é uma fórmula mágica ou uma chave secreta, mas uma dimensão fundamental do reino que está disponível para todos que têm ouvidos para ouvir. O mundo está esperando não apenas por uma igreja que acredita em milagres, mas por uma igreja que entende como facilitar milagres. E a dimensão sonora é uma chave crucial que tem estado escondida em plena vista por séculos, esperando ser redescoberta e aplicada novamente. A integração desta dimensão musical dos milagres em nossa vida pessoal e comunitária representa não apenas uma recalibração de nossas práticas, mas um retorno fundamental às raízes operacionais do ministério de Jesus. Os evangelhos, quando lidos com esta lente acústica, revelam um padrão consistente que tem permanecido oculto não por acidente, mas porque nossa cultura moderna
perdeu a sensibilidade sonora que era comum no mundo antigo. A distinção crítica que precisamos entender é que para Jesus e seus contemporâneos, o som não era primariamente entretenimento ou mesmo arte. Era uma tecnologia funcional. Assim como hoje entendemos a eletricidade como uma força natural que pode ser direcionada para propósitos específicos, as culturas antigas entendiam o som como uma força espiritual material, que poderia ser aplicada com precisão para efeitos específicos no mundo visível e invisível. Um exemplo particularmente revelador é o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. O texto relata que quando o homem viu Jesus, gritou e prostrou-se diante dele. Lucas 8:28. A palavra grega para gritou, anakraxas, indica uma tonalidade específica com harmônicos agudos que eram reconhecidos na literatura médica da época como indicativos de possessão demoníaca. Jesus não respondeu imediatamente com um comando de libertação, mas primeiro perguntou: qual é o seu nome? Isto não era mera curiosidade, mas uma estratégia sonora deliberada. Ao perguntar o nome, Jesus estava efetivamente solicitando que a entidade se identificasse sonoramente, estabelecendo um padrão vibratório específico que então poderia ser contraposto precisamente com o comando de libertação. Quando a entidade respondeu Legião, estava inadvertidamente fornecendo a Jesus a assinatura sonora, exata necessária para formular o comando de expulsão com perfeita precisão tonal. Este não era um ritual ocultista, mas uma aplicação sofisticada do conhecimento de como diferentes realidades espirituais respondem a diferentes expressões sonoras. A prática de nomear entidades espirituais antes de confrontá-las era uma técnica padrão nos ministérios de libertação judaicos da época, não por motivos supersticiosos, mas porque compreendia-se que diferentes tipos de entidades respondiam a diferentes qualidades sonoras. Jesus aperfeiçoou esta prática, demonstrando uma precisão impecável em suas modulações tonais que causavam espanto entre os observadores. Que palavra é esta? Eles perguntavam, que até os espíritos imundos lhe obedecem. Quando examinamos os relatos de ressurreições realizadas por Jesus, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, encontramos em cada caso uma estrutura sonora específica. Com a filha de Jairo, Jesus primeiro remove os flautistas profissionais que estavam tocando músicas fúnebres, não apenas porque eram descrentes, como geralmente se interpreta, mas porque suas composições musicais estavam literalmente reforçando o estado de morte através de padrões sonoros específicos. Jesus então substitui essa sonoridade com seu próprio comando Talitha cumi, uma frase que segue um padrão rítmico específico associado à vida e despertar. No caso de Lázaro, Jesus primeiro chorou. A palavra grega indica não apenas lágrimas silenciosas, mas uma expressão vocal específica que os judeus chamavam de kéria, um tom vocal que era entendido como penetrando as barreiras entre os vivos e os mortos. Ele então clamou em alta voz a frase Lázaro vem para fora. A expressão em alta voz, fone megale, não indica simplesmente volume, mas uma qualidade tonal específica, uma frequência fundamental com harmônicos particulares que era culturalmente associada com a autoridade divina. Não era apenas o que Jesus disse, mas o como sonoro que carregava o poder de ressurreição. O Evangelho de João observa que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5:25. Esta não é uma metáfora, mas uma descrição técnica de como a qualidade sonora específica da voz de Jesus, suas propriedades acústicas físicas, literalmente reanimava células e tecidos mortos através de princípios vibracionais que apenas agora a ciência moderna começa a compreender.
A cimatica, o estudo de como o som afeta a matéria física, demonstra visualmente como diferentes frequências sonoras organizam partículas em padrões geométricos distintos. Quando Jesus curou o homem com a mão atrofiada, ele provavelmente estava emitindo, conscientemente ou não, frequências sonoras que reorganizavam literalmente as células e tecidos da mão em seu padrão saudável original, assim como vemos partículas de areia se reorganizarem em diferentes formas geométricas quando expostas a diferentes frequências sonoras. Estes não são conceitos esotéricos ou especulações místicas. São aplicações práticas de princípios físicos e espirituais que Jesus dominava completamente e que estamos apenas começando a redescobrir. A palavra grega dunamis, frequentemente traduzida como poder nos evangelhos, compartilha a mesma raiz da palavra dinâmica, literalmente energia em movimento. O poder miraculoso flui através de veículos específicos, e o som é um dos principais. Então, como concretizamos este conhecimento em estratégias práticas para nosso próprio ministério? Além dos exercícios já mencionados, considere implementar estas 3 práticas transformadoras. Primeiro, estabeleça incubadoras sonoras. Pequenos grupos dedicados a explorar como diferentes expressões sonoras facilitam diferentes manifestações sobrenaturais. Dedique sessões específicas à cura, outras à libertação, outras à profecia, observando meticulosamente quais qualidades vocais e musicais parecem mais eficazes para cada tipo de manifestação. Este não é um experimento científico frio, mas uma exploração reverente de como Deus projetou o som para funcionar como veículo de seu poder. Segundo, reimagine seus ambientes de adoração comunitária como estúdios acústicos espirituais. Espaços onde a adoração é conscientemente estruturada não apenas em torno do conteúdo lírico e teológico, mas das propriedades acústicas que facilitam encontros específicos com Deus. Isto pode incluir ajustes na arquitetura física, mas mais frequentemente envolverá ajustes na arquitetura sonora, estruturando a adoração com consciência de como diferentes progressões tonais, campos harmônicos e texturas rítmicas criam diferentes portais para manifestações específicas da presença divina. Terceiro, desenvolva um léxico sonoro espiritual para sua comunidade, um vocabulário compartilhado e compreensão das correspondências entre expressões sonoras específicas e manifestações sobrenaturais específicas. Assim como os hebreus tinham múltiplos nomes para Deus que refletiam seus diferentes atributos, podemos desenvolver múltiplas expressões sonoras que correspondem a diferentes aspectos de sua atividade milagrosa em nosso meio. O que torna esta abordagem tão poderosa é que ela transcende barreiras culturais e linguísticas. Embora as palavras que Jesus falava estivessem em aramaico ou hebraico, as qualidades sonoras que ele incorporava em seus comandos miraculosos operavam segundo princípios universais que funcionam em qualquer idioma. Uma comunidade indígena na Amazônia pode aplicar estes mesmos princípios usando seus próprios idiomas e tradições musicais. Uma igreja metropolitana contemporânea pode aplicá-los através de expressões sonoras modernas. O princípio subjacente é universal. O som é um veículo primário para o poder sobrenatural do reino. O apóstolo Paulo entendeu isto quando escreveu aos Colossenses sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não estava meramente listando estilos musicais, mas categorias funcionais de expressão sonora, cada uma projetada para facilitar um tipo diferente de atividade espiritual. Os salmos eram configurações tonais específicas para alinhamento com o governo divino. Os hinos eram estruturas harmônicas para estabelecer presença divina manifesta, e os cânticos espirituais eram expressões sonoras espontâneas que criavam aberturas para a revelação profética e manifestações carismáticas. Para Jesus,
Som e milagre não eram categorias separadas de ministério. Eram aspectos integrados de uma única realidade: a invasão do reino de Deus no mundo presente. Quando ele declarou, "O reino de Deus está próximo", estava anunciando não apenas uma realidade teológica, mas uma realidade acústica. O som do céu estava literalmente se tornando audível através de sua voz e ministério, reorganizando a realidade física de acordo com padrões divinos. O convite para nós hoje é claro: redescobramos não apenas o conteúdo teológico das palavras de Jesus, mas a qualidade sonora de seu ministério. Esta não é uma distração da ortodoxia ou da fidelidade bíblica. É um retorno a uma compreensão mais completa e integrada de como Jesus realmente ministrava e como ele esperava que continuássemos seu trabalho. Imagine uma igreja que não apenas canta sobre o poder de Deus, mas que entende como liberar esse poder através de expressão sonora intencional. Imagine comunidades onde a cura, libertação e transformação ocorrem regularmente, não como eventos extraordinários, mas como consequências naturais de uma prática sonora espiritual bem desenvolvida. Imagine seu próprio ministério aumentado e potencializado por uma compreensão renovada de como o som funciona como veículo para o sobrenatural. Esta não é uma visão utópica, é o padrão normal de ministério que Jesus estabeleceu e que podemos recuperar. Como ele mesmo prometeu, as obras que eu faço, vós também as fareis, incluindo a dimensão sonora dessas obras que tem permanecido oculta por tanto tempo. O som foi o primeiro veículo de criação quando Deus disse, "Faça-se a luz". O som será o último veículo de transformação quando a trombeta final soar. Entre esses momentos, o som permanece como um dos principais condutores do poder divino na Terra, esperando que a Igreja redescubra seu potencial completo, como Jesus demonstrou em cada milagre que realizou. Para implementar verdadeiramente este entendimento sonoro espiritual em nosso ministério contemporâneo, precisamos transcender o nível conceitual e desenvolver metodologias práticas que possam ser sistematicamente aplicadas e refinadas através da experiência. Os escritos cabalísticos judaicos, que preservaram muitos aspectos da prática sonora do primeiro século, descrevem o que chamavam de kavana, a intenção precisa e direcionamento da energia espiritual através de expressão vocal calibrada. Jesus demonstrou o domínio perfeito deste princípio em cada interação milagrosa. O milagre da multiplicação dos pães e peixes ilustra sutilmente esta dinâmica. Os evangelhos registram que Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães antes da multiplicação ocorrer. O que muitas traduções não capturam é a natureza específica desta bênção. A palavra grega eulogesas indica não apenas uma expressão verbal, mas uma qualidade tonal específica, uma bênção cantada em um padrão melódico particular que os rabinos chamavam de Makam Hamsa, uma configuração modal associada especificamente com multiplicação e abundância. Registros históricos confirmam que as bênçãos judaicas não eram simplesmente faladas, mas entoadas em escalas musicais específicas, dependendo da natureza da bênção. Jesus, como rabino, estaria completamente versado nessas modalidades sonoras e suas aplicações funcionais. O fato de que os evangelhos frequentemente mencionam que as pessoas ficavam admiradas com sua doutrina indica não apenas o conteúdo de seus ensinamentos, mas o impacto extraordinário de sua expressão sonora. A palavra grega para admirados, exeplesonto, literalmente significa atingidos para fora de si mesmos, uma resposta neurológica específica a certas configurações sonoras que induzem estados alterados de consciência.
Os manuscritos do Mar Morto, que fornecem insights valiosos sobre as práticas espirituais do tempo de Jesus, incluem fragmentos de notação musical e instruções para o uso terapêutico do som. Um texto particularmente revelador descreve como o tom Mem Aleph Gimel, cantado em uma frequência específica, era usado para expulsar espíritos da escuridão, notavelmente similar às descrições dos exorcismos de Jesus. Outro texto descreve como configurações tonais específicas eram usadas para restaurar a harmonia nos membros deslocados, um paralelo evidente com as curas físicas realizadas por Jesus. A escola pitagórica, que influenciou significativamente o pensamento judaico durante o período helenístico, havia estabelecido correlações específicas entre modos musicais e efeitos fisiológicos e psicológicos. O modo dórico era associado à coragem e força moral, o modo frígio à excitação e entusiasmo, o modo lídio à melancolia e contemplação, e o modo mixolídio à cura e restauração. Jesus, em sua educação rabínica, certamente teria sido exposto a essas correspondências, e os relatos evangélicos sugerem que ele as aplicava com maestria perfeita em seu ministério de cura. Quando observamos atentamente os padrões linguísticos dos comandos de cura de Jesus, descobrimos estruturas rítmicas e cadências consistentes. As frases "seja limpo, levanta-te e anda", "éfeta, abre-te", seguem um padrão métrico específico que os retóricos gregos chamavam de ritmo peônico, uma configuração de sílabas longas e curtas, longa, curta, 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 que era reconhecida por sua eficácia em induzir transformações psicofísicas. Este não era um acidente estilístico, mas uma aplicação deliberada de princípios sonoros para maximizar o impacto vibracional de suas palavras. Esta compreensão nos permite desenvolver aproximações contemporâneas destas mesmas técnicas. Consideremos 3 aplicações práticas específicas. Primeiro, a modulação tonal intencional em oração de cura. Em vez de simplesmente orar pelos enfermos com qualquer qualidade vocal habitual, experimente conscientemente variar a tonalidade de sua voz. Comece com tons mais graves durante a identificação da condição. Vejo que você está sofrendo com esta artrite. Mude para tons médios durante declarações de verdade bíblica, Jesus carregou nossas enfermidades. E conclua com tons mais agudos durante o comando de cura específico. Artrite, saia agora em nome de Jesus. Esta progressão tonal não é arbitrária, mas reflete a compreensão de que diferentes frequências vocais impactam o corpo humano de maneiras diferentes. Frequências graves, 80, 120 Hz, tendem a ressoar com órgãos abdominais e promovem relaxamento. Frequências médias, 200, 400 Hz, ressoam com o tórax e promovem estabilidade emocional, enquanto frequências agudas, 500, 1200 Hz, ressoam com a cabeça e estruturas faciais, estimulando o sistema nervoso central. Jesus intuitivamente aplicava estas variações tonais em seus ministérios de cura, adaptando sua expressão vocal às necessidades específicas de cada situação. Segundo, a implementação de campos harmônicos específicos em adoração comunitária. Os estudos musicológicos identificaram que certas progressões harmônicas criam respostas psicofisiológicas específicas. Por exemplo, progressões baseadas em quintas justas, como CGDA, tendem a induzir estados de clareza mental e discernimento espiritual. Progressões em terças maiores, como CEG e C, tendem a evocar experiências de alegria transcendente, enquanto progressões em quartas suspensas, como CFBE, frequentemente facilitam estados de revelação profética. Quando planejamos adoração para contextos onde buscamos manifestações específicas do Espírito, podemos intencionalmente estruturar o campo harmônico da música para criar as condições vibratórias ideais para essas manifestações.
Uma sessão de cura pode se beneficiar de progressões predominantemente em quintas e quartas perfeitas. Uma sessão de libertação pode utilizar configurações harmônicas com maior tensão e resolução. Uma sessão profética pode empregar harmonias abertas com extensas sessões de suspensão harmônica. Terceiro, o desenvolvimento de paladares silábicos para declarações de fé. Em tradições místicas judaicas e primeiras práticas cristãs, acreditava-se que certas sequências silábicas carregavam poder espiritual intrínseco, não apenas por seu significado, mas por suas propriedades sonoras. A repetição de sons como A, O, E e em padrões específicos, era entendida como criando assinaturas vibratórias que interagiam diretamente com realidades espirituais. Podemos adaptar esta compreensão desenvolvendo declarações de fé que incorporam deliberadamente padrões silábicos específicos. Por exemplo, uma declaração de cura poderia incorporar predominantemente vogais abertas e consoantes suaves. A graça abundante de Deus restaura completamente meu corpo agora. Uma declaração de autoridade espiritual poderia utilizar consoantes mais fortes e vogais fechadas. Declaro firmemente que todo o poder das trevas é destruído. Uma declaração de sabedoria poderia empregar ritmos silábicos mais longos e meditativos. Contemplo profundamente a infinita sabedoria divina, manifestando-se em minha mente. O que une todas estas abordagens é a compreensão de que o som não é meramente um veículo para comunicar ideias, mas uma força formativa em si mesma. Quando Jesus falou à tempestade, "Acalma-te, emudece", não estava simplesmente expressando um desejo de que o clima mudasse. Estava emitindo uma frequência vibratória específica que literalmente recalibrava os padrões energéticos da atmosfera. Suas palavras não apenas significavam algo, elas literalmente faziam algo no nível físico através de suas propriedades acústicas. Os evangelhos registram que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, muitas vezes passando noites inteiras nessa prática. É razoável inferir que parte desse tempo era dedicado ao que poderíamos chamar de cultivo vocal espiritual, o desenvolvimento e refinamento das qualidades sonoras necessárias para expressar perfeitamente a autoridade divina. Quando ele subsequentemente falava com autoridade, essa autoridade era manifestada não apenas em seu status espiritual ou no conteúdo de suas palavras, mas na própria substância acústica de sua expressão vocal. Um exemplo particularmente revelador é o uso que Jesus fazia da palavra Amém. Enquanto outros professores usavam esta palavra no final de orações ou declarações importantes, Jesus frequentemente começava suas declarações com Amém, Amém, eu vos digo, geralmente traduzido como em verdade, em verdade. Esta não era simplesmente uma peculiaridade estilística, mas uma aplicação deliberada de um princípio sonoro espiritual. A expressão vocal de Amém, com suas vogais abertas A e E, e sua consoante nasal ressonante M, cria uma assinatura vibratória específica que estabelece um campo de autoridade no ambiente acústico. Jesus estava literalmente soando sua autoridade antes de expressar o conteúdo de seus ensinamentos. Como podemos aplicar isto hoje? Experimente preceder declarações importantes de fé ou comandos espirituais com entonações conscientes de Amém, não como uma formalidade religiosa, mas como um estabelecimento intencional de um campo vibratório de autoridade. Observe como a qualidade das interações espirituais subsequentes é alterada por esta prática aparentemente simples. A história da igreja primitiva sugere que eles entendiam e aplicavam estes princípios. As catacumbas romanas contêm inscrições de notações musicais específicas associadas a diferentes tipos de ministério espiritual.
Os primeiros documentos litúrgicos cristãos incluem instruções detalhadas, não apenas sobre o que devia ser cantado, mas como devia ser cantado. As qualidades tonais específicas a serem empregadas para diferentes propósitos espirituais. Esta não era superstição pré-científica, mas aplicação sofisticada de princípios que Jesus havia demonstrado em seu ministério. O que estamos redescobrindo não é uma técnica manipulativa ou uma fórmula mágica, mas um aspecto fundamental de como o reino de Deus opera na intersecção entre o espiritual e o material. O som é um dos principais mediadores nessa intersecção, um veículo através do qual princípios espirituais se tornam realidades físicas manifestas. Jesus demonstrou o domínio perfeito desta interface e nos chamou a fazer o mesmo. Imagine se pudéssemos recuperar esta dimensão do ministério de Jesus em sua plenitude. Imagine comunidades de fé onde o entendimento sonoro espiritual informa cada aspecto do culto e do serviço. Imagine ministros equipados não apenas com conhecimento teológico e compaixão pastoral, mas com compreensão funcional de como modular sua expressão vocal para máxima eficácia espiritual. Imagine um avivamento caracterizado não apenas por números crescentes e intensidade emocional, mas por uma integração sofisticada de expressão sonora e manifestação sobrenatural. Esta não é uma visão fantasiosa, mas uma possibilidade concreta baseada em princípios demonstrados por Jesus e preservados fragmentariamente através da história da Igreja. Seu convite hoje é para explorar esta dimensão esquecida do ministério de Jesus e permitir que ela transforme sua compreensão e prática da fé cristã. Ao concluirmos nossa exploração da dimensão sonora musical dos milagres de Jesus, chegamos a uma compreensão profundamente transformadora. O poder sobrenatural de Cristo não se manifestava apenas através do conteúdo de suas palavras, mas através da arquitetura sonora que as transportava. Esta revelação reconcilia a aparente simplicidade dos relatos evangélicos com a magnitude extraordinária dos efeitos produzidos. Os antigos místicos cristãos chamavam isto de logos spermáticos, a palavra seminal, reconhecendo que as expressões vocais de Jesus não eram meramente símbolos ou representações da realidade divina, mas veículos vibracionais que literalmente plantavam realidades celestiais no solo da manifestação física. Quando ele declarava "seja limpo" a um leproso, a própria estrutura acústica dessas palavras, seu ritmo, frequência e harmônicos, carregava códigos vibratórios que reorganizavam instantaneamente a estrutura celular do receptor. Esta compreensão revoluciona nossa abordagem da fé bíblica em 3 dimensões críticas. Primeiro, transforma nossa prática devocional. A oração deixa de ser meramente um exercício conceitual ou emocional e se torna uma tecnologia espiritual consciente onde calibramos deliberadamente nossas expressões vocais para máxima ressonância com as realidades divinas que buscamos manifestar. O cântico e a adoração não são mais apenas expressões estéticas ou emotivas, mas ferramentas precisas para modelar campos vibracionais que facilitam manifestações específicas do espírito. Segundo, aprofunda nossa compreensão escriturística. Os textos bíblicos revelam novas camadas de significado quando reconhecemos suas dimensões sonoras originais. A frase "no princípio era o Verbo" adquire significado literal e científico, reconhecendo que o universo material emerge de padrões vibratórios primordiais. As passagens que descrevem Deus falando realidades à existência não são metáforas poéticas, mas descrições precisas de processos cosmogênicos reais. Terceiro, expande nossa capacidade ministerial. Quando operamos conscientemente na interface sonoro-espiritual exemplificada por Jesus, nossos ministérios de cura, libertação,
ensino e profecia adquirem uma dimensão de eficácia anteriormente inacessível. Não estamos meramente imitando as palavras de Jesus, mas recuperando a tecnologia espiritual vibratória que energizava essas palavras. Os estudos modernos de simática, que demonstram como diferentes frequências sonoras criam padrões geométricos específicos em substâncias físicas, fornecem validação científica para o que Jesus demonstrou intuitivamente. O som organiza a matéria. Quando compreendemos que nossos corpos, mentes e circunstâncias são fundamentalmente sistemas vibratórios, começamos a reconhecer como as expressões sonoras calibradas de Jesus podiam reorganizar instantaneamente esses sistemas. Este entendimento não diminui o aspecto sobrenatural dos milagres de Jesus, mas revela o mecanismo através do qual o sobrenatural opera, não violando as leis naturais, mas operando em um nível mais fundamental dessas leis. Quando Jesus declarou: "Todo o poder me foi dado no céu e na terra", estava afirmando seu domínio perfeito sobre o contínuo vibratório que unifica realidades celestiais e terrestres. O profeta Ezequiel vislumbrou esta realidade em sua visão do trono divino, descrevendo o som das asas dos querubins como semelhante à voz do Todo-Poderoso. Esta não era uma observação meramente poética, mas um reconhecimento de que a própria presença divina manifesta uma assinatura sonora específica, um padrão vibratório que Jesus reproduzia perfeitamente em seu ministério terreno. Ao aplicarmos estes princípios em nossa própria caminhada espiritual, não estamos buscando uma técnica mágica ou um atalho para o poder espiritual. Estamos, ao invés disso, alinhando-nos conscientemente com a mesma interface sonoro-espiritual que Jesus utilizava intuitivamente e perfeitamente. A diferença entre seu ministério e o nosso não é fundamentalmente uma questão de tipo, mas de grau, de consciência, de calibração, de alinhamento vibratório. Esta revelação nos convida a uma expressão de cristianismo simultaneamente mais antiga e mais nova, recuperando dimensões primordiais da prática espiritual demonstradas por Jesus, enquanto aplicando-as com compreensão científica e teológica contemporânea. O resultado não é uma curiosidade histórica ou uma novidade doutrinária, mas uma expressão mais completa e eficaz da fé apostólica original. Irmãos e irmãs, vocês acabaram de receber uma revelação que poucos exploraram com esta profundidade. O que fizemos hoje na Saga Divina não foi apenas compartilhar informações. Abrimos um portal para uma dimensão do ministério de Jesus que permaneceu velada por séculos. Esta não é apenas mais uma série de estudos, é um convite para uma jornada transformadora que mudará fundamentalmente sua compreensão e prática da fé cristã. Se você foi tocado por esta revelação, preciso que faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se no canal Saga Divina e ative as notificações. Esta exploração da dimensão sonora dos milagres é apenas o começo. Nas próximas semanas, iremos aprofundar ainda mais estes princípios e fornecer exercícios práticos específicos para desenvolver sua própria alfabetização sonora espiritual. Segundo, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você acredita estarem prontas para esta revelação. Não é para todos. Muitos preferem permanecer na superfície de sua fé, mas aqueles que têm fome de dimensões mais profundas precisam receber este conhecimento. Terceiro, comente abaixo sua principal descoberta deste estudo e uma pergunta específica que você gostaria que abordássemos nas próximas sessões. Estamos construindo esta revelação juntos, como uma comunidade apostólica comprometida com a plenitude do ministério de Jesus. No próximo episódio da Saga Divina, revelaremos padrões sonoros específicos utilizados por Jesus
em diferentes categorias de milagres e forneceremos orientações práticas sobre como incorporar estes padrões em seu próprio ministério. Não é coincidência que você esteja assistindo este conteúdo. Deus está restaurando dimensões perdidas de autoridade espiritual nesta geração. E você foi divinamente posicionado para fazer parte desta restauração. Se você chegou até aqui, você é parte da Saga Divina, uma comunidade de pioneiros espirituais redescobrindo e reaplicando os princípios mais profundos do ministério de Jesus. Vejo você no próximo episódio, quando continuaremos desvelando os mistérios sonoros do reino.